Muito bem, então agora que a gente estabeleceu, né, que a gente vai falar de uma forma mais simplificada a respeito da luz, ou seja, para a gente, luz sendo onda eletromagnética, vai ser uma onda com uma frequência ômega, que está relacionado com o número de onda K através da velocidade, e que a gente pode também calcular o nosso comprimento de onda usando o módulo do número de onda, e isso tudo vai depender de como é que é o índice de refração no meio que a gente está avaliando. Então, partindo desse princípio, a gente vai estudar agora como essas ondas, né, se propagam no meio, mas mais especificamente o que acontece com a onda dessa, quando uma onda luminosa encontra uma interface entre dois meios de índices de refração diferentes, certo? Então, vamos considerar que eu tenho uma região do espaço onde eu vou considerar dois meios diferentes, certo? Então, essa linha aqui está representando um plano, certo? E esse plano aqui, ele é perpendicular ao plano do quadro. E esse plano é o plano que separa, né, o que a gente vai chamar de meio 1 do meio 2, certo? Então, esses dois meios, eles têm as propriedades que a gente estudou até agora, certo? Eles vão ser homogêneos, que significa o quê? Que dentro desse meio, eu não tenho diferença entre um ponto e outro. Dessa forma, eu posso analisar apenas esse plano e eu vou estar entendendo o que está acontecendo em todo o volume tridimensional, mesmo eu estando falando apenas de um plano 2D. Se eu falar desse plano, do lado de cá, eu vou também estar falando de todo o material, né, no volume tridimensional aqui. Então, o que a gente sabe de forma geral que acontece com a onda, certo? Sem falar detalhes de como essa onda está viajando, ou seja, da frequência e do número de onda dessa onda, né, do vetor de onda, eu posso dizer que uma onda está chegando aqui nessa interface e eu vou chamar essa aqui de onda incidente. Certo? Então, uma onda que chega vindo do meio 1 para o meio 2, aqui não significa que ela está vindo de forma ortogonal a essa interface, ela está chegando, né? Ela pode ser inclinada de qualquer forma. Essa onda incidente, a gente sabe que duas coisas vão acontecer. A primeira coisa que eu vou listar é a seguinte: eu vou ter certamente uma porção de onda que é chamada de onda refletida. Essa onda refletida, ela vai continuar no meio 1 se propagando para longe da interface. E eu também vou ter um pouco da onda que passa para dentro do meio 2. Essa onda que passa para o meio 2, pode acontecer duas coisas com ela, né? Ela pode entrar no meio 2 e se propagar, a gente vai dizer que isso aqui é uma onda refratada, ou ela pode ser absorvida, certo? Ou seja, ela não se propaga. Na verdade, o que acontece é uma mistura dos dois casos, né? Ela é refratada e absorvida ao mesmo tempo. Vamos nos focar por enquanto aqui no processo de reflexão. O processo de reflexão, ele pode acontecer de duas formas em geral, né? A reflexão, ela pode se dar, né, de forma especular ou ela pode se dar de forma difusa. A reflexão especular, ela acontece quando a onda encontra uma interface lisa, uma interface polida, né? O que acontece nesse caso? A reflexão se dá de forma organizada, né, com feixes de luz refletidos paralelos uns aos outros. Então, isso aqui dá aquela qualidade de reflexo que você encontra em superfícies polidas e lisas como um espelho, certo? Então, isso é chamado de reflexão especular.
Já a reflexão difusa acontece quando você tem uma interface em que ela não é polida, ela não é lisa, ou seja, ela é rugosa, ela contém inúmeras deformações de orientações locais, microscópicas, que faz com que a luz refletida não seja uma luz organizada, na qual os feixes de luz são paralelos entre si. O que acontece? Você vai ter uma reflexão difusa, a luz vai se espalhar para todos os lados. Por exemplo, aqui, esse quadro, você tem, você está vendo aqui a luz que está refletindo das lâmpadas que eu tenho aqui na sala, e o que você está vendo aqui não é uma imagem espelhada em si. O que você está vendo aqui é uma reflexão difusa, e isso vem do fato da desorganização dessa superfície aqui, da rugosidade, jogar a luz de forma desorganizada, aleatória, para todos os lados, fazendo um processo de reflexão difusa. Perceba que a gente poderia chegar a dizer que essa superfície é uma superfície lisa, mas para a luz, as imperfeições microscópicas que tem aqui são suficientes para fazer com que essa superfície seja rugosa demais, portanto, gerando uma reflexão difusa. Agora vamos ver o que acontece com a luz que atravessa a interface e entra no meio 2. Nesse caso, a gente tem 3 situações possíveis, né? A gente vai chamar essa outra situação de transmissão. E a transmissão, posso ter 3 situações, né? A primeira delas é se o meio 2 for transparente. O que é um meio transparente? É um meio que, quando a luz atravessa essa interface, ela se propaga, ela viaja, com pouquíssima perda, desprezível, de energia para o meio. Ok? Então a gente chama isso de um meio transparente. É fácil a gente encontrar exemplos para isso, né? Uma janela de vidro, uma folha de vidro suficientemente fina, ela é transparente à luz visível. Por outro lado, essa luz ela pode ser transmitida para dentro do material, mas não propagar. Ela pode ser absorvida rapidamente. Nesse caso, a gente diz que o meio é opaco. Certo? Então, por exemplo, esse quadro, de novo, quando a luz das minhas lâmpadas que chegam aqui, parte delas é refletida, é o que vocês estão vendo, o quadro em si, parte dela é absorvida pelo material. Só que você não tem uma propagação de onda para dentro do material. Pelo menos não é uma propagação eficiente para dentro do material. Ele vai ficar ali nas primeiras camadas atômicas do material. Porque esses átomos desse material aqui vão absorver de forma muito eficiente essa energia. Então, o material se torna opaco. Ou seja, uma fina camada dele é suficiente para absorver completamente a luz. E aí você não tem propagação dessa luz para dentro do material. E por fim, a gente tem os materiais translúcidos. Então, o material translúcido é um material que tem uma capacidade de propagação da luz quando ela entra, mas ela também absorve a luz de forma bastante eficiente, de forma que você tem tem que ter uma combinação muito boa de espessura e do material para você ter uma transmissão por outro lado, se a gente estiver falando de uma camada, mas mesmo assim, mesmo você tendo uma propagação de luz, boa parte dela vai ser absorvida. Então você tem transmissão e absorção acontecendo ao mesmo tempo. A absorção de luz, nesses casos aqui, pode ser demonstrada que ela ocorre de forma exponencial com a distância. A gente não vai estudar isso nesse momento, mas a intensidade da luz cai de forma exponencial à medida que à medida que você vai observando a intensidade em função da distância da interface.
né? Então, se você tem uma interface muito longa, você percebe que o decaimento exponencial é muito rápido e essa intensidade no final dessa espessura vai ser muito pequena. A maioria dos casos, os materiais, você pode sempre considerar eles como translúcidos. Por quê? Porque nenhum material é completamente transparente e nenhum material é completamente opaco. De forma que você sempre pode dizer que um material transparente é um material translúcido com pouquíssima absorção e um material opaco é um material translúcido com pouquíssima transmissão. Mas na realidade, quando a gente vai falar de casos em situações físicas, eu quero dizer que um transparente é um material que é completamente transparente, ou seja, não tem absorção nenhuma, eu não vou considerar absorção, e um material opaco, eu vou considerar a absorção perfeita, eu não vou considerar nenhum tipo de propagação dentro dele, ok? Então, que fique claro isso. A grandeza que define como a onda se propaga no meio é o índice de refração. E a grandeza que tem a ver com a opacidade de um material é aquele coeficiente de extinção que eu falei que é a componente imaginária do índice de refração complexo, ok? Então, contextualizando o que eu tinha falado lá com relação a isso aqui. Nas sessões a seguir, nós vamos estudar uma parte da ótica chamada ótica geométrica. E aqui na ótica geométrica, e nessa ótica geométrica, é interessante que a gente simplifique as coisas, né? E quais são as simplificações que a gente vai fazer? A gente vai tratar simplesmente de reflexão especular e com meios transparentes, ok? No caso de espelhos, você pode assumir que um espelho ele é opaco e toda a luz é refletida de volta, ou seja, não tem transmissão. Mas isso não muda a nossa análise, certo? Então aqui a gente vai lidar com reflexão especular e com meios transparentes. A outra coisa é que quando eu citar que eu vou considerar um certo índice de refração, como eu já falei anteriormente, o índice de refração ele é algo complexo e dependente da frequência, eu vou estar só me referindo à componente real do índice de refração complexo e o valor do índice de refração para aquela frequência, né? Então, se eu estiver trabalhando com luz, vai ter que ser luz monocromática. Porque a luz branca vai ser uma composição de diferentes ondas monocromáticas, e aí eu precisaria levar em consideração o índice de refração dependente da frequência. A gente não vai fazer isso aqui. Mas antes da gente entrar em detalhes a respeito de como tratar essa propagação de luz e os efeitos de reflexão e refração da luz em diferentes meios, é preciso a gente contextualizar um pouco o que aconteceu do ponto de vista histórico a respeito do entendimento de como da natureza da luz, né? Uma das coisas que a gente precisa citar é a contribuição de Isaac Newton para o entendimento da natureza da luz. Newton acreditava que a luz era composta de partículas, né? São corpúsculos luminosos que se propagam em linha reta. Esses corpúsculos luminosos, essa ideia de corpuscular da luz, Newton publicou em 1672. Né? Então, essa ideia, obviamente, é uma compilação de Newton, que Newton fez, usando as suas observações de luz através de prismas, mas não é uma ideia nova. Ela é uma ideia que vem desde a antiguidade até a época de Newton. Em contraposição às ideias, né, de que a luz se comportava de forma corpuscular, vinha o princípio de Huygens. Esse princípio é em homenagem a Christian Huygens. Huygens propôs em 1690 que a luz, na verdade, se propagava através de ondas, né? Esse raciocínio de Huygens era baseado em observações também,
Mas as ideias, elas eram fundamentadas na ideia do éter. Huygens acreditava que essa propagação da luz através de uma onda, ela era um modelo melhor e que explicava mais características da propagação da luz. Ele sabia que a luz tinha uma velocidade finita, né? Já existiam medidas antes dele de que a velocidade da luz era finita, portanto, não era muito estranho se imaginar que ela se propagasse como uma onda, né? Ondas têm velocidade de propagação finita, mas todas as ondas conhecidas por ele até o momento, eram ondas que se propagavam em meios materiais. Esses meios materiais, no caso de ondas mecânicas, eram meios elásticos. Ele também acreditava que as ondas luminosas eram ondas longitudinais, ou seja, era um movimento de esferas nesse éter, né? Você tinha esferas luminosas nesse éter que se movimentavam de forma longitudinal, e isso dava a natureza da propagação da luz. Então, basicamente, a mecânica de como uma onda se propagava era que você avaliava ondas esféricas se espalhando a partir de um centro, e a cada intervalo de tempo, ΔT, você analisava onde estava a frente de onda, e a partir dali, cada ponto daquela frente de onda gerava mais ondas esféricas, e a tangente a todas essas frentes de onda era a nova frente de onda, e assim por diante. É uma construção geométrica que ajuda você a entender boa parte dos fenômenos físicos, mas é uma construção geométrica e por isso ela se torna extremamente complicada de se usar para explicar alguns fenômenos físicos. Perceba que essa noção ondulatória que Huygens propôs não tem nada a ver com a noção ondulatória que a gente obtém quando a gente conclui que a luz é, na verdade, uma onda eletromagnética que obedece a uma equação de onda que vem das equações de Maxwell. Não tem nada a ver com isso. Até porque as ideias de Huygens surgiram 200 anos antes da conclusão que Maxwell teve a respeito das equações do eletromagnetismo. Ou seja, são ideias que propõem uma natureza ondulatória para a luz, mas são ideias completamente distintas uma da outra. Uma é mecânica, puramente mecânica, baseada em princípios do éter, e a outra é uma consequência das equações de Maxwell do eletromagnetismo. Embora Maxwell também pensasse a respeito do éter, essas conclusões são independentes da presença de um éter. Até porque a gente sabe que uma onda eletromagnética pode se propagar no vácuo, sem a necessidade de um meio. Uma outra maneira de você analisar a propagação de luz num meio é usando o princípio de Fermat. Então, o princípio de Fermat, ele usa a ideia de raios luminosos e diz o seguinte, que um raio luminoso vai partindo de um ponto A, por exemplo, e para chegar num ponto B, ele vai fazer isso de forma que o tempo de viagem desse raio luminoso seja o mínimo possível. Perceba, o princípio de Fermat, ele não se preocupa com a distância percorrida pelo raio luminoso, e somente com o tempo necessário de viagem de um ponto ao outro. Obviamente, se você estiver num meio linear, onde a velocidade de propagação é constante, o menor tempo também significa menor distância, né? Daí, a propagação em meios homogêneos se dá em linha reta, porque a linha reta é a menor distância e, nesse caso, ela também oferece o menor tempo de viagem. Então, a gente pode entender, né, a propagação de luz usando esse princípio. Mas esse princípio ele se dá baseado num conceito chamado raio luminoso. A gente precisa definir o que é um raio luminoso, já que eu tenho que fazer essa ligação, esse vínculo de algo que se move de um ponto A para um ponto B, são dois locais, e fazer esse vínculo com uma onda, que é algo extenso e ocupa o espaço como um todo. Então, eu preciso definir o que é um raio luminoso no contexto de ondas eletromagnéticas. Então, para ilustrar o que é um raio de luz, a gente pode, por exemplo, ver 3 exemplos, como mostrado aqui. Aqui eu tenho representado 3 tipos de onda, né? São
uma onda planar, onde você tem, né, as linhas pretas aqui representando, por exemplo, as cristas da onda, num certo tempo. Então eu congelo o tempo e analiso essa onda no espaço. Onde tiver uma crista, eu coloco uma linha dessa preta. Eu posso também analisar, como você pode ver aqui na figura do meio, uma onda que é esférica. Ou seja, a partir de um ponto, ela se propaga para fora. Então, se eu congelar o tempo novamente, a cada círculo concêntrico desse aqui eu vou ter uma crista. Ou eu posso também considerar, e esse é um caso mais complexo, onde eu tiver, por exemplo, um meio não homogêneo, uma onda meio que arbitrária. Então, o formato dela ali é como se fosse concêntricas, mas sem ser formados por círculos, certo? Então, eu simplesmente tenho uma sequência de cristas de onda de forma arbitrária. O que é um raio de luz nesse contexto? O raio de luz é definido como uma trajetória que sempre é perpendicular às cristas de onda. Então, por exemplo, aqui no primeiro caso, se você quiser uma trajetória que é sempre perpendicular às cristas de onda, você vai ter essas trajetórias lineares na horizontal, marcada em vermelho aqui. No caso da onda esférica, as ondas, os raios de luz, seja perpendiculares às cristas de ondas, vão ser radiais. E no caso mais complexo, você precisa fazer uma análise detalhada e traçando qual que é o caminho em que você sempre corta as cristas de ondas de forma perpendicular. Cada um desses traços vermelhos aqui, dessas setas vermelhas, pode ser considerado como um raio de luz. Então, toda vez que eu falar de raio de luz, eu estou lidando exatamente com um caminho no espaço que é percorrido quando eu vou atravessando as cristas de ondas de forma perpendicular a elas. Ok? Então, está definido que é um raio de luz. Então, é possível definir matematicamente o que é um caminho na qual você sempre está perpendicular a esses máximos. Não nos interessa aqui fazer isso, basta o conceito de raio de luz. Esse conceito vai ter que ficar com a gente, porque daqui para frente a gente vai resumir toda a bagagem do conteúdo de uma onda eletromagnética para um raio de luz. Ou seja, o raio de luz vai explicar para a gente o que é essa onda eletromagnética como um todo. Basicamente, ele vai estar relacionado com o vetor de onda, certo? Então, quando você vê um raio de luz, você vai imaginar que o vetor de onda está na direção daquele raio de luz, em um certo espaço, em certa posição do espaço. Agora vamos olhar de novo para esse processo aqui de incidência de luz com reflexão e refração de luz, mas no caso em que a gente tem somente reflexão especular e meios transparentes, certo? Então, aqui nessa imagem, a gente vai lidar exatamente com essa situação. Então, percebam o que está acontecendo aqui. Eu tenho o meio 1 em cima e o meio 2 embaixo. Eu tenho um raio de luz. Esse raio de luz a gente vai chamar de raio incidente. Ele está chegando aqui, vindo de algum lugar do meio 1, certo? Em um ângulo qualquer aqui que não interessa para a gente agora. E vai encontrar com essa interface num ponto aqui bem definido. Além desse raio de luz que está chegando aqui, né, raio incidente, eu vou ter um raio refletido, certo? Vai ser o processo de reflexão acontecendo, e eu vou ter um raio refratado. Perceba que eu posso desenhar aqui uma linha, né, uma reta perpendicular à superfície, e eu vou começar a medir ângulos em relação a essa normal, certo? Essa normal vai me dar uma referência para medir os ângulos. Então, eu posso medir o ângulo θ1, que é o ângulo entre o raio incidente e a normal. Eu posso medir o ângulo θ1', que tem a ver com o ângulo entre o raio refletido e a normal. E eu posso medir o ângulo θ2, que é o ângulo entre o raio refratado e a minha normal. Então, eu tenho 3 ângulos para me preocupar aí. Percebam que, de propósito, né, eu desenhei aqui também uma linha tracejada, que é uma extensão da minha linha na direção do raio incidente. Isso para mostrar que, de forma geral, eu posso ter esses ângulos aí de forma qualquer, certo? Então, a nossa experiência em analisar fenômenos físicos que envolvem oscilações
nos levam a algumas conclusões que a gente pode tirar antes mesmo de fazer uma análise detalhada do que está acontecendo aqui. A primeira conclusão que eu quero falar aqui para vocês é a seguinte, é que a frequência desse raio incidente, do raio refletido e do raio refratado vão ser as mesmas. E de onde a gente pode tirar essa conclusão? O que nos leva a acreditar nisso? A gente sabe que o processo de transmissão de luz através de um meio, ele acontece pela absorção da luz pelos átomos e reemissão da luz. É assim que se dá o processo de transporte de ondas eletromagnéticas dentro de um meio material. Esse fenômeno ele pode ser entendido através de um processo de oscilação forçada amortecida. Por quê? Porque a gente sabe que os elétrons desses átomos vão sentir os efeitos dos campos elétricos e magnéticos do campo eletromagnético, da luz, e eles vão oscilar. Eles vão oscilar da mesma forma que a gente já estudou oscilações forçadas. Por que forçada? Porque eu tenho a onda eletromagnética chegando com uma frequência bem definida. Então, o princípio é o mesmo, você pode até fazer analogia mecânica. E esse sistema vai oscilar na mesma frequência da fonte. E esses elétrons se movendo, com uma oscilação, acelerando, para se movimentar de forma harmônica, eles vão reemitir luz com a mesma frequência. Então, esse processo, ele sempre acontece com a mesma frequência. Então a frequência do raio incidente, o raio que está chegando, vai dominar tanto a reflexão quanto a transmissão. Então, as três frequências são as mesmas. No caso de luz visível, a gente pode dizer que a cor dos três raios vai ser a mesma, não vai mudar. A gente sabe que a cor da luz visível está associada à frequência, então, como as frequências vão ser a mesma, um feixe verde chegando numa superfície, ela vai refletir verde e vai transmitir verde, obviamente, para o caso de reflexão especular e meios transparentes, certo? Então, isso é o que vai acontecer, frequências iguais. A outra conclusão que a gente pode ter, para um sistema como esse, onde eu tenho raio incidente, raio refletido e raio refratado, é que esses três raios vão ser coplanares, certo? Então, aqui eles estão desenhados em um plano e eles vão ser sempre coplanares. O plano, ele é definido por dois segmentos aqui, Então, a gente pode imaginar um segmento de reta, ou um vetor na direção aqui do raio incidente. Então, isso é algo que é pré-definido pelo experimento ou pela observação que você está fazendo. E você tem um outro segmento aqui que é essa normal. Esses dois são definidos pela orientação da interface. Isso eu escolho, por exemplo, do ponto de vista experimental, eu escolho a orientação do meu espelho ou da minha interface aqui. Então, quando eu escolho isso, eu estou escolhendo qual é a direção dessa normal. E a fonte de luz que está aqui em outro lugar vai definir qual a orientação do raio incidente. Então, esses dois são pré-definidos e eles definem, porque eles não são colineares, então eles vão definir um plano. Então, eu posso garantir que tanto o raio refletido quanto o refratado vão continuar nesse mesmo plano. Existem maneiras de você demonstrar isso de forma vetorial. A gente não vai se preocupar com isso agora. A gente pode confiar nesse resultado usando dois argumentos. O primeiro argumento é o de simetria. Então, se você imaginar um plano aqui, onde você tem o raio incidente e essa direção normal formando esse plano, quando a luz é refletida, se ela não estiver nesse plano, ela vai ter que vir ou para fora do plano aqui para frente ou para fora para trás. Bom, mas se o meio é homogêneo, ela não tem razão nenhuma para escolher um dos dois lados, a não ser que seja de forma aleatória. E a gente sabe que esses processos não ocorrem de forma aleatória. Eles são definidos por uma dinâmica de reflexão. Essa dinâmica de reflexão, ela induz a gente, por simetria, a concluir que esse raio refletido vai ficar no mesmo plano. A mesma coisa acontece para o raio refratado. Não há motivo, nessas condições aqui de meios homogêneos e de uma superfície bem definida, desses raios refletido e refratado saírem do plano. Então, esse é o argumento de simetria. O outro argumento que você pode usar é o argumento usando o princípio de Fermat. Se eu quero sair de um ponto a um outro ponto, esse processo de reflexão ou de refração vai acontecer no menor tempo. E para um raio sair
do plano e voltar para o plano, né, ele precisa percorrer um caminho com um tempo de viagem maior. Então, é de se esperar que, pelo princípio de Fermat, esse caminho, né, percorrido pela luz vai ser no mesmo plano. Ou seja, os dois feixes, os dois raios, o incidente e o refletido, ou o incidente e o refratado, vão estar no mesmo plano também pelo princípio de Fermat. A terceira conclusão que a gente vai chegar é que o ângulo de incidência, aqui, θ1, vai ser igual ao ângulo de reflexão, θ1'. Essa também é uma conclusão que a gente pode obter usando o princípio de Fermat. Nós vamos analisar esse princípio de Fermat aplicado à reflexão, tanto do ponto de vista geométrico. Eu vou mostrar para vocês uma animação feita para demonstrar, né, o princípio sem fazer os cálculos analíticos, e também eu vou fazer os cálculos analíticos para mostrar para vocês o resultado. Ou seja, o que eu quero concluir aqui é que, em concordância também com o experimento, a gente sabe que θ1 vai ser igual a θ1'. Essa é a lei da reflexão. E por fim, o quarto ponto, que é fácil de observar experimentalmente, é que esse raio refratado ele não vai ficar na mesma direção do raio incidente, né? Isso, obviamente, se os índices de refração dos dois meios forem diferentes. Nesse caso aqui, essa ilustração é para o índice de refração do meio 2 maior do que o índice de refração do meio 1. Nesse caso, o que acontece? O raio refratado ele se aproxima da normal, ou seja, o ângulo θ2 vai ser menor do que o θ1. As relações que explicam, né, matematicamente esse fenômeno é chamado de lei da refração, ou lei de Snell. Nós também vamos analisar a lei da refração tanto de forma geométrica quanto de forma analítica e chegar na lei de Snell, que é a equação que representa a lei da refração. A lei da refração ela surge justamente devido à diferença de índice de refração desses dois meios. A gente sabe que o índice de refração vai influenciar na velocidade de propagação da luz nesses dois meios, e a gente sabe que a luz vai se propagar pelo caminho de menor tempo. Então, por exemplo, se no meio de cima, aqui no meio 1, a minha luz se propaga de forma mais rápida do que no meio 2, que tem um índice de refração maior, portanto velocidade menor, é de se esperar que a luz vai viajar por um caminho maior, onde ela viaja mais rápido, e por um caminho menor, onde ela viaja de forma mais lenta. Então, essa trajetória ela é definida para diminuir o tempo de viagem de um ponto ao outro. Então, em vez da luz escolher aqui a distância menor, ela vai escolher um tempo de viagem menor. Essa relação ela pode ser invertida, que nesse caso, quando o índice de refração 2 é maior do que o índice de refração 1, o eixo, o raio, né, refratado se aproxima da normal. Se eu tivesse essa situação oposta, o índice de refração do meio 1 maior do que o 2, o raio refratado iria se afastar da normal, de forma que o ângulo θ2 seria maior do que o θ1. E a situação no meio seria onde esses dois índices de refração fossem iguais. Eu posso ter materiais diferentes com índices de refração iguais. Nesse caso, mesmo a luz passando por uma interface, ela vai passar em linha reta, porque o índice de refração dos dois sendo iguais vai dar a mesma velocidade, então não tem por que a luz não percorrer em linha reta. Esse processo, esse fenômeno físico de refração é responsável pela maioria das ilusões de ótica que a gente observa quando a gente está trabalhando com a luz atravessando meios. Por exemplo, um observador que esteja no lado 2, aqui no meio 2, ele, quando observar a direção de propagação do eixo refratado, ele não tem como inferir ou saber de onde veio o raio incidente, a não ser exatamente que ele saiba exatamente o que tem do outro lado. Então, como a nossa experiência diz que a luz se propaga em linha reta, esse observador do meio 2 vai achar que a luz, na verdade, veio da extensão da direção do raio refratado, portanto, inferindo de forma errada aonde está o corpo ou o ponto que emitiu o raio incidente. Então, agora eu vou fazer um tratamento puramente geométrico,
dessas leis da reflexão e da refração, e vocês vão entender o que há por trás do princípio de Fermat, que explica esses fenômenos, que gera tanto a lei da reflexão, ou seja, o ângulo θ1 e θ1' iguais, e que explica a equação por trás da lei da refração, onde essa mudança de direção da luz quando a luz atravessa de um meio para o outro com índice de refração diferente. Então vamos fazer esse tratamento. É um tratamento puramente geométrico. Muito bem. O que eu quero fazer aqui é uma representação geométrica do que a gente vai demonstrar com o princípio de Fermat. Então, antes da gente fazer a demonstração, seguindo a álgebra que nos leva à conclusão do princípio de Fermat aplicado à reflexão, vamos visualizar o que vai acontecer. Então, o que eu tenho aqui? Então, imagine que essa linha preta que está aqui, essa linha horizontal, é uma linha que separa o meio 1 do meio 2. E aí eu vou ter um feixe de luz que está chegando pelo meio 1 e vai refletir nessa interface que separa os dois meios. E o que eu quero é que, por exemplo, o raio saia do ponto A e vá para um ponto B, certo? Então, a ideia aqui é visualizar como o princípio de Fermat mostra que o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Eu vou definir aqui um ponto, que é esse ponto vermelho aqui, certo? Esse ponto vermelho está preso em cima da superfície e ele vai marcar onde o raio que sai de A vai encontrar essa superfície e ser refletido até B, certo? Então, por exemplo, se ele estiver aqui, o raio vai sair de A, chegar aqui e vai até B, aqui, certo? Então, para isso, eu preciso definir esses raios luminosos e vou definir de A até a interface como esse segmento de reta, que aqui vai ganhar o nome de L1, e eu vou definir o raio que sai da interface até B como L2, ok? Então, se eu mudar de posição isso aqui, que é o ponto onde o raio encontra a interface, eu essencialmente mudo os dois raios, L1 e L2. Ok. O que eu preciso mais? Eu preciso definir qual que é a reta normal à superfície que passa por esse ponto. Bom, aqui está a nossa reta normal, então ela vai acompanhar nosso ponto. E também o que eu preciso? Eu preciso definir exatamente o que eu estou interessado, que são os ângulos de incidência, que é sempre medido em relação ao normal, e o ângulo de reflexão, também medido em relação ao normal. O ângulo de incidência é θ1 e o ângulo de reflexão é θ1'. Novamente, quando eu mudo de posição o local onde o raio é refletido, esses dois ângulos mudam de acordo. Se eu estiver por aqui, θ1 vai ser menor do que θ1'. Se eu estiver para cá, θ1 vai ser maior do que θ1'. E tem algum lugar que eles dois devem ser iguais. Então, vamos aproveitar essa parte aqui de baixo para mostrar os gráficos dos valores de θ1 e θ1'. Então, imaginem que eu tenho no eixo x, certo? Eu vou ter essa distância daqui para cá, certo? Então, aqui eu vou chamar de x. E no eixo y, eu vou medir a magnitude desses dois ângulos. Então, primeiramente, vou mostrar o θ1. Então, primeiramente, eu vou mostrar θ1. Então, vocês podem ver que se eu tiver aqui nessa região, para x pequeno, θ1 é pequeno. Se eu chegar exatamente aqui embaixo, o que acontece? O θ1 é zero, como mostra aqui. E à medida que eu vou indo nessa direção aqui para x, tendendo para o valor aqui embaixo de B, o meu θ1
vai aumentar, né? Ele aumenta aqui, chega ao valor máximo, que é quando o meu raio é refletido exatamente embaixo de B. Então, esse é o valor máximo do meu ângulo θ1. A mesma coisa eu posso fazer para o θ1'. Então, novamente, se eu estiver aqui embaixo de B, θ1' é 0, está aqui, 0. Certo? Essa aqui é a origem do sistema de coordenadas aqui do gráfico. E se eu trouxer o x para valores menores, né? O x é medido em relação a essa distância aqui, né? Esse ponto até aqui, então o meu θ1' tende a aumentar, né? Ele vai aumentando à medida que eu chego aqui próximo, né, de ficar embaixo de A. Então ele chega no máximo aqui. Muito bem, né? A gente já pode ver que esses dois valores são iguais bem aqui. Então, mais ou menos aqui. Então eu posso pegar agora e desenhar uma extensão dessa reta aqui para baixo, só para nos ajudar a identificar aonde a gente está aqui no gráfico. Muito bem. Então, agora o valor de x, né, que é essa distância aqui, está marcado nos dois gráficos. Então, por enquanto, vamos esconder esses dois gráficos e vamos mostrar o gráfico que representa o tempo necessário para você ter uma viagem do raio do ponto A até esse ponto aqui onde você tem a minha reflexão, certo? Então vamos agora mostrar o tempo necessário para a luz sair daqui para cá, né? Então, obviamente, o tempo necessário vai ser proporcional ao comprimento de L1 e inversamente proporcional à velocidade de propagação daqui para cá. A mesma coisa vai ser verdade para o tempo de propagação daqui para cá. Ele vai ser proporcional a L2 e inversamente proporcional à velocidade, né, nesse trecho aqui da propagação da luz. Nesse caso, como tanto o raio L1 quanto o raio L2 estão no meio 1, a velocidade vai ser igual. Então, sabendo que as velocidades são iguais, a única coisa que importa, que diferencia o tempo de viagem, né, entre esses dois raios, é exatamente o comprimento deles. Então, por exemplo, quando eu estiver aqui, o tempo de viagem aqui é menor do que daqui para cá. Se eu estiver para cá, o tempo de viagem daqui para cá é maior do que daqui para cá. Então, vamos fazer esses dois gráficos. Então, aqui em azul, eu tenho o gráfico do tempo que leva para esse raio sair de A até aqui a interface, né? Então, quando eu estou aqui, é o menor comprimento possível, eu tenho o menor tempo. E à medida que eu vou com x maior, o meu L vai aumentando e o meu tempo também vai aumentando. Chega um momento em que eu estou aqui debaixo do B, onde o meu valor do tempo é máximo. Vamos agora mostrar o tempo do raio 2. Nesse caso, é o contrário, né? Aqui eu estou com o valor de L mínimo, e aí o tempo é mínimo do lado de cá, e à medida que o meu x diminui, o meu tempo aumenta, né? O x diminui para cá, e o meu L está aumentando, até um valor máximo quando ele estiver debaixo de A. Mas eu não estou interessado nos tempos que são independentes, aqui, o tempo 1 e o tempo 2. Eu estou interessado no tempo de viagem total, que é a soma desses dois gráficos. A soma desses dois gráficos é mostrada aqui em vermelho. Então, o tempo total de viagem, né, de A até B, sendo refletido nessa superfície, vai, obviamente, depender de onde eu posiciono esse ponto de reflexão. E o que o princípio de Fermat diz? O princípio de Fermat diz que a reflexão vai se dar exatamente para a posição onde minimiza o tempo de viagem total. Então eu posso pedir para que seja mostrado onde é o mínimo dessa função aqui. Então eu vou esconder esses dois gráficos independentes, a gente não precisa deles. E vou pedir para ele mostrar onde é que ocorre o mínimo disso aqui. Pronto. O mínimo dessa função, que é o tempo total
de viagem do meu raio de A até B é aqui. Ok? E se eu voltar com os gráficos dos ângulos, eu consigo mostrar que esse ponto aqui, onde o tempo é mínimo, é exatamente onde os ângulos são iguais. Portanto, quando um feixe de luz sai do ponto A, reflete e vai para um ponto B, de acordo com o princípio de Fermat, o que vai acontecer é que ele vai refletir exatamente onde o meu tempo total de viagem é mínimo e isso leva a ângulos iguais. Bom, agora nosso objetivo é um pouco diferente. Nós queremos visualizar o fenômeno da refração. Então, novamente eu tenho o meio 1 e o meio 2 separados por uma interface, aqui representada por essa linha preta, horizontal. E eu tenho dois pontos, tenho o ponto A e o ponto B. O ponto A é a origem do meu raio luminoso e o ponto B é onde o raio luminoso vai chegar. Então a gente pode fazer exatamente o que a gente fez outra vez. A gente pode definir um ponto nessa interface aonde o raio que parte de A vai encontrar a interface. Esse ponto aqui, né? E eu posso novamente mudar ele de posição e colocar onde eu quiser. Então eu posso definir o raio 1 e eu posso definir o raio 2. Bom, se esses dois meios forem dois meios que têm o mesmo índice de refração, N1 igual a 1 e N2 igual a 1 também, eu estou falando de dois meios que são vácuo. Então essa linha que tem aqui, ela está dividindo dois meios que são iguais, vácuo de um lado e vácuo do outro. Ela não é uma interface física. Agora, eu posso mudar o índice de refração do meio 2. Nesse exemplo aqui, eu poderia também mudar do 1. Mas aqui é suficiente a gente mudar apenas um deles. Então, nessa situação, onde os índices de refração são iguais, é de se esperar que o raio que sai de A e chega até B se propague em linha reta, como está aqui. Vamos mostrar os ângulos que esses dois raios fazem com a normal. Então, novamente, o que a gente pode fazer? A gente pode observar, né, o que acontece com os ângulos quando eu mudo esse ponto de um lugar para o outro. Né? Então, a gente vê que se eu estiver aqui, θ1 é menor do que θ2. Se eu estiver para cá, θ1 é maior do que θ2. Ok? E aqui eu tenho a representação do gráfico dos dois ângulos. Em verde aqui eu tenho θ1, em laranja eu tenho θ2. Aqui, exatamente, é o ponto onde eu tenho os dois ângulos iguais. Mas o que me interessa aqui, novamente, é calcular o tempo total de viagem do raio do ponto A até o ponto B. Então eu vou esconder por enquanto esses gráficos do θ1 e θ2 e vamos mostrar o tempo de viagem do raio no primeiro segmento aqui, L1, e no segundo segmento, L2. Então, acompanhando as cores aqui, em azul eu tenho o tempo em função da posição, novamente, né, a posição que é a distância daqui para cá. Então, esse eixo aqui é exatamente essa distância daqui para cá, certo? Então, se eu tiver aqui o tempo de viagem, e considerando ainda que os dois índices de refração são iguais, o tempo de viagem daqui para cá é esse aqui, menor do que o tempo de viagem daqui para cá, que é esse aqui. Por outro lado, se eu tiver aqui, o tempo de viagem em L1 é maior do que o tempo de viagem em L2, que está aqui. E como era de se esperar, se eu voltar aqui para o meio, os tempos de viagem são iguais, porque L1 é igual a L2.
Agora, vamos ver o que acontece se eu mudo o meu valor do índice de refração do meio 2. Se eu aumentar o índice de refração do meio 2, perceba que somente o gráfico do tempo de viagem no lado 2, aqui no meio 2, muda. Mais especificamente, o que está acontecendo quando eu aumento o índice de refração aqui do meio 2, veja que o gráfico do tempo está aumentando os valores. Quando eu diminuo o valor de N2, ele volta a ser igual, né, aqui simétrico com o do L1. Agora vamos olhar, porque o nosso interesse é no tempo total. Vamos olhar para o gráfico da soma desses dois gráficos. Pronto, em vermelho, o que eu tenho é a soma desses dois gráficos. Nesse caso, porque eu tenho os índices de refrações iguais, o que eu vou ter é algo simétrico também, né? A soma desses dois aqui dá isso aqui, que é simétrico em torno desse eixo aqui. E como era de se esperar, se eu tentar encontrar o mínimo dessa função, ele vai estar exatamente na posição que faz com que o raio passe em uma linha reta de A até B. Lembrando que os índices de refração nesse caso são iguais. Agora, se eu tentar, né, mover a posição onde esse raio encontra a interface entre os dois meios, né, para cá, o que acontece? Eu estou indo para longe do tempo mínimo, então a luz não vai seguir esse caminho aqui. Também não vai se eu vier para esse lado, porque qualquer valor do lado de cá é maior do que o tempo mínimo aqui. Então, no caso de dois índices de refrações iguais, a luz vai se propagar em linha reta. Agora, o que acontece quando eu aumento o meu índice de refração? Nessa situação, se eu aumentar o índice de refração até um valor aqui máximo, que é 1,5 nessa escala aqui minha, o que eu tenho? O meu tempo mínimo não é mais aqui onde o feixe, né, onde o raio passa em linha reta. O tempo mínimo, na verdade, está para cá. Então, eu teria que mudar a posição onde o raio encontra com a interface para que eu tenha um tempo mínimo, que é aqui. Então, dessa forma, quando o ângulo θ1 for maior do que o θ2 nesse formato aqui, eu tenho um tempo mínimo de viagem do ponto A até o ponto B. Isso acontece por quê? Porque nesse caso aqui, o índice de refração é menor do que aqui. Então, a velocidade da onda, né, luminosa nesse lado aqui é maior do que aqui. Então, para diminuir o tempo total de viagem, a luz vai percorrer por um caminho maior onde ela é mais rápida e por um caminho menor onde ela é mais lenta. O balanço de tempo para que esse tempo total seja mínimo acontece aqui. Agora, eu vou esconder esses dois gráficos e mostrar outros dois gráficos. Eu continuo com o gráfico do tempo total aqui. E agora, eu vou voltar com o gráfico dos ângulos. Então, vocês podem ver claramente que, tanto pelo desenho quanto pelo gráfico, quando o índice de refração do meio 2 é maior do que o índice de refração do meio 1, o ângulo no meio 2 vai ser menor do que o meio 1, ou seja, o raio se aproxima da normal em comparação com o raio no meio 1. Então, isso nos dá a lei da refração. Para ser mais preciso, em vez de olhar para os ângulos, a lei da refração, como a gente vai demonstrar mais na frente, ela diz que na condição de refração, ou seja, exatamente onde o tempo é mínimo, as grandezas que vão se igualar não vão ser os ângulos,
como a gente pode ver aqui, mas sim o produto do índice de refração do meio vezes o seno desse ângulo. Eu vou mostrar isso para vocês agora. Então aqui a gente tem em verde o gráfico do produto de N1 vezes o seno desse ângulo. E em laranja, o gráfico do produto de N2 vezes o seno desse ângulo. Vocês podem perceber que onde acontece o tempo mínimo de viagem de A até B, essas duas grandezas são iguais. E se eu mudar o índice de refração, agora eu vou diminuir, percebam que o encontro desses dois gráficos acontece sempre onde eu tenho um T mínimo. Então, para obedecer à condição de refração nesse caso, eu tenho que mudar a posição onde o raio incidente encontra a superfície. E o raio refratado segue para B, com o ângulo do raio refratado em relação ao normal menor que o ângulo do raio incidente em relação ao normal. Ou seja, θ2, nesse caso, é menor do que θ1. Mas N1 seno de θ1 vai ser exatamente igual a N2 seno de θ2. Eu posso voltar para a condição onde a gente tem os índices de refração iguais. E aqui, a situação onde N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2 também corresponde exatamente à situação onde o meu eixo passa, onde o meu raio passa em linha reta.